A paz seja convosco. 5 de maio de 2025, segunda-feira. Irmãos, hoje eu vou falar um pouco em relação a essa questão das lideranças religiosas dos templos de hoje em dia, né? Vou falar de duas pessoas aqui. Primeiro, é um líder religioso chamado Paulo Júnior, sabe? Esse líder, há pouco tempo, ele saiu da igreja onde ele liderava, porque achou nele pecado, né? Em relação à função que ele exercia. Ele se afastou da igreja e foi afastado da igreja que ele liderava, né? E o que acontece em relação a isso, irmãos? O ser humano, ele é propício, mas muito propício, a se deixar levar pelas lisonjas que no decorrer da sua caminhada vai acontecendo na vida dessas pessoas. Lisonjas é algo que destrói a vida da pessoa quando ela tem alguma função, né? Então esse líder, tendo pessoas debaixo da sua tutela, onde ele mandava e desmandava, ele começou a extrapolar com essas pessoas que eram membros da igreja que ele liderava, né? E começou a exortar essas pessoas de tal forma que fugia às escrituras. Mas por que acontece isso? Tem um filme, irmãos, chamado Advogado do Diabo, aonde o Al Pacino faz papel do diabo, né? E no final desse filme, tá lá no YouTube, quem quiser ver, no finalzinho desse filme, quando na cena final ele tá conversando ali com uma outra pessoa, e no final da cena ele diz assim: vaidade, meu pecado preferido. Ele ali fazendo papel de diabo, ele diz isso, né? Então o que acontece, irmãos? A vaidade é algo que destrói o ser humano, mas destrói mesmo. E o diabo sabe usar isso como ninguém. Ele sabe usar isso como ninguém. Ele, quando estava no deserto tentando Yeshua, ele tentou usar de artimanhas ali, usando a própria palavra do Pai Celestial. E ele tentou tentou fazer com que Yeshua, com suas próprias pernas, com as suas próprias mãos, viesse a pecar em alguma coisa. Então, o diabo é um mestre nessas questões de jogar o ser humano num lamaçal. Então, quando a pessoa tem uma certa posição dentro dessa questão religiosa, ou até mesmo no mundo, quando a pessoa tem uma certa posição, ele se acha o dono das pessoas, se acha alguém acima, como tem lá na igreja católica, o Papa, né? Infalível, né? Uma pessoa infalível. E ele usa
esse tipo de coisas ali que o diabo usa para jogar o ser humano num lamaçal, né? Então o que aconteceu com esse pastor, esse líder chamado Paulo Júnior, foi isso. Se deixou levar pela vaidade. Alguns dizem, algumas pessoas estão dizendo aí na internet aí que foi por causa que ele falou mal do pastor Silas Malafaia e de outras lideranças aí corrompidas. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Quando alguém fala uma verdade sobre esses homens, eles não vão pagar por causa disso não. O atalaia é quem que quando vê o perigo iminente, ele vai e anuncia para as pessoas. Quando o Paulo Júnior falava dessas lideranças malditas, caídas, desses líderes que não são mais nem líderes, são políticos, travestidos de líderes religiosos, ele não está falando algo que Deus vai cobrar dele não, pelo contrário, ele está falando uma verdade. Só que ele, dentro do sistema religioso, que já é corrompido também, ele acaba sofrendo as mesmas influências dos líderes corruptos. Então, quando eu digo, irmãos, seguir Yeshua é um conceito de vida, você tem que ter uma vida particular com teu Deus. Eu digo por causa disso. O sistema religioso, todo ele está corrompido. Todo. Pastor que quer ser líder de alguma comunidade chamada igreja, que a igreja somos nós, né? Aquele templo ali de pedra, que eles acabam fazendo filiais e filiais, entendeu? Tem a matriz e tem as filiais, né? Então, quando essas pessoas estão dentro desses templos de pedra, o que vai acontecer é isso aí que aconteceu com esse líder, Paulo Júnior, né? Não foi por causa de quem falou de Silas Malafaia, porque ele falou uma verdade. E vemos que na vida dele que isso é uma verdade. A gente vê ele se esbravejando aí contra as pessoas que falam em relação ao sistema religioso. Por quê? Para se defender, para não largar o osso, que dá muito dinheiro na vida dele. Então, aí quem fala mal desses líderes, aí se cai de pau em cima, né? Mas um dia, uma hora vai chegar na vida deles o juízo. Aí eles vão ver que toda a riqueza que eles acumularam só serviu mesmo de juízo na vida deles. Então, irmãos, esse pastor Paulo Júnior, essa liderança aí, ele caiu. Não foi por causa quem falou mal dessas líderes religiosas, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Valdomiro Santiago, que gosta de amaldiçoar as pessoas, né? É assim que o diabo trabalha. Em cima de maldição. Entendeu? Quem conhece sabe. Quem conhece sabe. Então, esse é um dos fatos. Isso é o que aconteceu na vida desse Paulo Júnior. Pelo fato de ele ter caído. Entendeu? Outra coisa. Tem um jovem aí também, chamado de profeta, tal de Miguel, né? E está sendo muito comentado, pessoas dizendo o quanto ele está envergonhando o evangelho. Outros dizendo
Ah, não, ele é só um jovem de 14, 15 anos. Então, ele não sabe o que faz. Ele ainda tá... Tem que ter assim... amor, tem que ter... tolerância com esse jovem, né? Que tá fazendo o que faz aí, usando o nome de Deus. Irmãos, com quantos anos um jovem, uma criança é responsável pelos seus atos? Uma vez foi perguntado isso dentro de um seminário. Com quantos anos um jovem é responsável pelas suas atitudes, daquilo que eles fazem? Entendeu? Não tem uma idade específica. Sabe o que é que prevalece? É aquilo que Deus põe na nossa consciência. Se ele tem conhecimento do que é certo e do que é errado, ele já deve ser cobrado pelas suas atitudes. Esse rapaz aí, vocês acham que ele não tem noção do que é certo, do que é errado? Ele não tem as escrituras na mão dele? Ele não sabe que pessoas estão falando que aquilo que ele está fazendo é totalmente errado? Então por que vocês acham que ele vai brincar com o nome de Deus e Deus vai deixar impune? Vocês sabem o que é brincar com Deus? A pessoa que brinca com Deus não tem noção de quem é Deus, mas não tem noção mesmo. Não tem noção, irmão. Esses pastores, essas lideranças aí, eles não têm noção de quem é Deus. Porque se eles tivessem noção, eles abandonavam aí os cargos deles, entendeu? Iam fazer outra coisa. Iam vender alguma coisa nas ruas. Iam trabalhar em algum serviço de carteira assinada. Se eles soubessem quem é Deus verdadeiramente,